Pessoal, e as notícias estão explodindo, bombando nas principais manchetes do país inteiro. E eu faço questão de fazer aqui o trabalho de casa, né? Separar aqui as informações mais importantes, mais impactantes, para que você, inscrito aqui nesse canal, seja inscrito muito bem informado. Afinal de contas, né? Um cidadão bem informado jamais será escravizado. E tem muita coisa grave acontecendo ao mesmo tempo, para vocês terem noção do que eu vou trazer aqui para todos vocês. Um figurão acaba de ser condenado na justiça. Informação urgentíssima, tá? Acabou de ser afastado do cargo, tá? Figurão acabou de ser afastado do cargo. Vou trazer essa informação aqui para todos vocês. Uma guerra gigante dentro do PT, gente, tá? Traição, quebra-pau, trem foi feio, tá? Uma traição gigante dentro do PT aconteceu e deixou o Lula extremamente furioso. Vou trazer essa informação para vocês. Gente, o vídeo tá lotado de novas informações fresquinhas que acabaram de sair do forno. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E olhem só, logo, a primeira informação do vídeo é a seguinte. Pessoal, e a primeira informação que eu vou trazer aqui nesse vídeo para todos vocês vai ser este comentário cirúrgico, impecável, revelando uma bomba, tá? Contra o governo Lula e contra o judiciário, STF principalmente. Acho que Alexandre de Moraes, assistam, gente, é muito grave. Na verdade, é muito mais grave do que a gente imaginava. Vocês vão entender. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que espera julgar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado ainda em 2025 para evitar tumultos em 2026, que é um ano eleitoral. A declaração foi dada em uma entrevista ao veículo Brasil Confidencial ontem, segunda-feira. Mendes disse ainda que o julgamento no Supremo sobre a tentativa de golpe não deve demorar muito e que, ao surgirem novos acusados, as denúncias poderão ser fatiadas. De acordo com o ministro, a investigação da trama golpista conduzida pela Polícia Federal foi extremamente bem feita e, abre aspas, tudo impressiona. Fecha aspas. Ele já deu um veredito, então? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ainda analisa o relatório elaborado pela PF. Caberá a ele decidir se denunciará os investigados, se recomendará o arquivamento ou se pedirá investigações complementares. Gilmar Mendes afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, preferiu não correr risco ao rejeitar a devolução do passaporte e impedir a viagem de Bolsonaro para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Abre aspas. Estamos às vésperas de um eventual oferecimento de denúncia nesse tema. É um tema delicado, buliçoso. E ele, Moraes, preferiu não correr risco. Fecha aspas. O ministro do STF disse que ficou particularmente impressionado com a reunião em que altas figuras da República falaram abertamente de constranger ministros do STF. Gilmar Mendes se refere ao vídeo que mostra a reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto no dia 5 de julho de 2022, a qual o ex-presidente e ministros discutem o que a Polícia Federal chamou de uma dinâmica golpista. Em sua avaliação, as informações da PF sobre o planejamento da morte do ministro Alexandre de Moraes são preocupantes. Para ele, desde a redemocratização, essa tentativa de golpe é a primeira grande crise com invólucro militar. Por isso, ele voltou a defender que militares das Forças Armadas e da Polícia Militar não ocupem cargos civis se não estiverem afastados, como na reserva, por exemplo. Abre aspas. Não parece adequado que um militar que não está na reserva ocupe um cargo civil. Fecha aspas. O ministro citou como exemplo Eduardo Pazuello, ministro da Saúde de Bolsonaro, que, em sua opinião, foi o símbolo de um grande desastre, pois a ele foi confiado o ministro da Saúde em plena pandemia. Chamou de grande irresponsabilidade. Mendes também elogiou a atitude responsável dos comandos militares que rejeitaram o golpe. Essas informações são do jornal Valor Econômico. Vitória. Que está repercutindo a entrevista dada para um portal chamado Brasil Confidencial. Eu nunca ouvi dizer. Uma boa, é problema meu. Eu sou um mal informado. Eu não conheço. É o Gilmar Mendes já dando veredito, Bogo. Já que está condenado o Bolsonaro. Concorda? Vocês não sentem nojo quando vê a fala desse cidadão, desse senhor? Não dá asco. Há bastante tempo. O estômago embrulha. Porque esse senhor aí, para quem não se lembra, é aquele que disse que o Brasil vivia uma cleptocracia. É aquele senhor que disse que a esquerda, que o PT tinha desviado bilhões de reais e que teriam dinheiro roubado de continuar no poder durante anos, às vezes até décadas, com dinheiro roubado. É esse senhor aí.
É esse senhor que tem uma aproximação muito grande com o Procurador-Geral da República, que está ali naquele triângulo, né? Procurador-Geral, chefe da Polícia Federal, Judiciário. Pittoli, que câncer que nós estamos presenciando no Brasil. Eu entendo o seguinte, ele já deu voto. Sim, mas ficou normal eles anteciparem o voto. Que nem o Alexandre foi prudente em não liberar Bolsonaro, porque Bolsonaro ia fugir. São falas. Né? Primeiro que o Bolsonaro... Vamos lá, vamos trabalhar o tique e o teco. Alguém em sã consciência acredita que se o presidente realmente quisesse fugir, ele não teria fugido? Ele disse aqui ontem. Não. Que foi uma fala recortada, inclusive, né, João? E que foi ontem meio que viralizada, né? Ontem o destaque da entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui ao Auriverde foi isso, que ele disse que qualquer um pode fugir do pé. Qualquer um pode fugir. Bom, se ele quisesse fugir, por que ele teria voltado dos Estados Unidos? Poderia dos Estados Unidos para outro país, sei lá, Hungria, pedir asilo político. Não é porque a questão de fugir. Como que uma pessoa, eu, por exemplo, qual a informação que eu tenho do grande bastidor de Brasília? Eu falei isso aqui, Pittoli perguntou, pô, você acha que o presidente Bolsonaro vai para a posse ou não? Vai liberar o passaporte ou não? Eu falei isso aqui semana passada, não vai liberar. Por quê? Porque, primeiro, essa turma, Pittoli, chegou num ponto que não tem recuo. O recuo para esse pessoal não tem como, se recuar é cadeia, não tem como, não dá mais. Tem sangue nas mãos, Pittoli, tem gente, o Clezão morreu, Pittoli. Quantas pessoas não estão morrendo? Depressão, tentativa de suicídio. Não tem volta mais. Eles vão pro tudo ou nada, estão indo pro tudo ou nada. Tiraram o ladrão da cadeia, Pittoli. E se a gente falar alguma coisa aqui, eles vêm pra cima da gente e prendem. Sabe? Censura. Mas agora, está num ponto que eles podem prender o Borgo, sabe? Prende o João, prende o Pittoli, mas não tem mais como segurar. Impressionante é dar o voto antes, né? Isso é impressionante. Porque virou bordel. Virou um bordel. Virou bordel, sabe? O bordel é mais organizado, tem um pouco mais de regra. Geralmente tem quem manda na casa, segurança. Isso aí não. Isso aqui, gente, foi um dos momentos mais humilhantes pro Lula e pro Moraes durante a posse do Donald Trump foi essa daqui. Porque eles estão aí, gente, desesperados para regulamentar as redes sociais. Aí, lá na posse do Donald Trump, estavam ninguém mais, ninguém menos que os donos das plataformas, das Big Techs mais importantes do mundo. Tá aqui, dono do X, o dono da Google, o dono da Amazon e esse aqui, o dono da Meta, que tem domínio sobre um Facebook, Instagram e WhatsApp. Então tá aqui ele, dono do Google, do X, dono da Amazon, né? Todos muitos poderosos. E agora, sim, foi visto como um tapa na cara, né, de alguns figurões aqui no Brasil. Todos juntos, gente. Todos juntos na posse do Donald Trump, que é de direita. Aí agora deu para vocês entenderem o desespero que eles estão aqui no Brasil para regulamentar as redes sociais, né? Porque Lula e Moraes, vendo todos esses aqui, donos dessas Big Techs, dessas plataformas, juntos, tá? Em um evento, né? O evento mais importante do mundo. Posse do presidente dos Estados Unidos de direita. Agora deu para vocês entenderem o desespero, gente, tá? Isso aqui deixou o Lula e o Moraes com certeza uma pulguinha aí atrás da orelha, né? Afinal de contas, todos eles ali juntos, né? Os proprietários das maiores redes sociais, plataformas digitais do mundo, todos juntos em um evento. Tá aí, gente, tá? Façam a sua análise crítica e coloca aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que o Lula deve ter ficado preocupado com essa questão? Pessoal, outra informação aqui na tela, uma tragédia aconteceu nesse dia de hoje, gente, tá? Notícia divulgada pelo portal de notícias Metrópolis, tá? Vereador é morto a tiros na porta de casa na Baixada Fluminense, gente, tá? Político, vereador, tá aqui a informação, vereador Silmar Braga, do PP, foi... Gente, morto a tiros na manhã dessa segunda-feira em Magé, cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele estava na porta de casa, ao lado de uma das filhas, quando foi surpreendido pelos disparos. Gente, o que me deixou mais estarrecida, tá, é o fato do requinte de crueldade. Porque eu acho assim, é muita... Por isso que às vezes eu falo que eu perco a fé na humanidade. É um ser humano, gente, ter a coragem de acabar com a vida de um pai que está na frente da sua filha. Gente, é muito triste o ponto que chegou a maldade do ser humano.
Ele estava na porta de casa, ao lado de uma das filhas, quando foi surpreendido pelos disparos. Gente, ele foi alvejado. Ele foi alvejado na frente de uma das filhas. Imaginem como que ficou. Gente, essa menina vai precisar de tratamento psicólogo o resto da vida, meu Deus. Braga chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Magé, mas não resistiu. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de 3 dias e lamentou o ocorrido pelas redes sociais. Gente, isso aqui chocou o Brasil inteiro pelo requinte de crueldade. Você tirar a vida de um homem, tá? Pai de família, na frente da filha. É muita maldade no coração. Neste momento de tristeza, expressamos nossas condolências da família e amigos e nos solidarizamos, né, com todos que conviveram com Silmar Braga em sua trajetória política e pessoal. Diz o texto da publicação. Gente, quando eu li essa matéria aqui, meus olhos encheram de lágrimas, sabe? De ver isso, que uma filha presenciou os bandidos. Pessoal, e a primeira informação que eu vou trazer, cirúrgico impecável do Alexandre Garcia, revelando uma bomba, tá? Contra o governo Lula e contra o judiciário, STF principalmente. Acho que Alexandre de Moraes, assistam, gente, é muito grave. Na verdade, é muito mais grave do que a gente imaginava. Vocês vão entender. Esse episódio todo da tentativa de monitorar o PIX para enquadrar informais, são 40 milhões de informais, no imposto de renda, revela, não é apenas uma burrice ou ingenuidade do governo, é uma puerilidade, uma infantilidade. Imaginar que os brasileiros são obtusos, que não têm neurônios, que não pensam, que não perceberiam logo que aquela desculpa que os áuricos do governo, que recebem dinheiro de propaganda para aplaudir o governo e enganar o governo, porque aplauso só engana, né? Que ficam dizendo, não, é para simplificar. Meu Deus, Receita Federal não é para simplificar nada, é para cobrar imposto. Para isso, o nome é Receita. Para que Receita? Para receber imposto, né? Aí, não deu certo, todo mundo descobriu, o Nicolas botou a boca no mundo, e houve um referendo que disse um rotundo não para o governo teve que recuar. Aliás, Lula deve ter xingado muito os sujeitos que fizeram essa bobagem, essa besteira para desgastar o governo, né? E agora dão uma desculpa, né? A desculpa é, olha, foi por causa da fake news. Gente, isso é ridículo. Quer dizer, vocês estão dizendo que fake news seria traduzido por mentira. A mentira derrubou a verdade, é isso? A mentira das redes derrubou a verdade do governo? Isso é impossível, né? Deveriam ter dito a verdade. Qual é a verdade? A verdade, temos que reconhecer a verdade. Tem milhões de pessoas que não estão pagando imposto de renda que deveriam pagar, que são os informais, que são, portanto, são sonegadores. Estão se livrando do pagamento de imposto de renda. Não declaram renda, enquanto outros milhões são obrigados a declarar. Por que não dizer a verdade, meu Deus? É que eles não estão acostumados com a verdade, eles só trabalham com a mentira. É uma coisa incrível. Ainda que a verdade os favoreça, eles não vão procurar a verdade. Pior do que o que a gente descobriu aí nessa história do PIX, é muito pior. É saber que jornalistas, ou gente que se apresenta como jornalista, que recebe como jornalista, né, pedindo censura, criminalizando a crítica. Eles confundiram. Confundiram não. Nenhum jornalista confunde crítica com crime. Nenhum, jamais. No momento em que alguém chama a crítica de crime, deixou de ser jornalista, porque está traindo a sua essência. A essência dele não é de jornalista, é de totalitário a serviço de uma ideologia que não suporta a crítica e prefere a criminalização do crítico. E, por final, o Edmundo Gonçalves vai ter um lugar especial. Ele foi recebido na Costa Rica, pelo presidente da Costa Rica, e 9 ex-presidentes da América Latina, como presidente legítimo, legal, da Venezuela. E eu registro aqui a morte do sertanejo Rodolfo Fávero, com 33 anos, de repente morreu. Aconteceu isso com o piscineiro da minha sogra. 33 anos também, agora, esse fim de semana. Forte, saudável, e morreu. Tomou todas as vacinas. Pessoal, essa questão, tá, do Lula, né, falar que é um amante da democracia e tá desesperado, né, pela censura, pela regulamentação, na verdade, pela regulamentação das redes sociais. Do meu ponto de vista, né, como vocês viram no vídeo anterior que eu postei aqui, o desespero do Lula, ele acabou de afirmar que o foco dele é a presidência da República em 2026. Deu até um sabão nos ministros, dizendo para ele que os ministros agora não é para publicar nenhuma portaria sem antes, tá, ter o aval, ter a autorização do ministro-chefe da Casa Civil, do Rui Costa, que é uma espécie de vice-presidente da República, porque o Geraldo Alckmin nem cheira e nem fede ali nessa vice-presidência da República. Então, assim, esse desespero, tá, para a regulamentação das redes sociais tem um nome. 2026, presidência em 2026, esse é o desespero do Lula. E tá aí, né, gente, tá?
Belíssimo. O que é que vocês acharam do comentário do Alexandre Garcia? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Endossar o que eu estou dizendo aqui para vocês, preciso trazer essa informação. Vejam só, Lula puxa a orelha de ministro pelo preço alto dos alimentos. Aqui, gente, tá? No meu ponto de vista, só mostra o quanto o Lula é extremamente covarde. A partir do momento em que o Lula se presta ao ridículo de puxar a orelha de ministros pelo preço alto dos alimentos, a pergunta que eu faço é: esse pessoal da canhota votou nos ministros para presidente da República? Quando um eleitor que votou no Lula vai fazer cobranças, ele vai cobrar dos ministros ou vai cobrar do Lula, que eles colocaram na presidência da República para governar esse país? Então, se o preço dos alimentos hoje está absurdamente altos, é incompetência dos ministros? Claro que sim, mas a responsabilidade de escolher esses ministros foi de quem? Do Lula. Então, ele é o responsável pela alta dos preços nos alimentos no Brasil, pela alta do dólar. Tudo, absolutamente tudo, é responsabilidade do covarde do Lula, que não consegue assumir o seu erro e joga para segundos e terceiros a responsabilidade desse fracassado desgoverno Lula. Tem uma palavra que define esse comportamento do Lula: covarde. Covarde. Covardia é o que ele está fazendo. Lógico que os ministros têm culpa, sim, mas o eleitor não votou em ministro, o eleitor votou no Lula. Então a responsabilidade dos preços dos alimentos estarem alto, inteiramente, a responsabilidade é de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho muito difícil um eleitor ir lá cobrar de um ministro. O ministro vai falar na hora: querida, você votou foi em mim, não, você votou no Lula, cobra do Lula. Não é essa a resposta? Né? Então, assim, gente, é muito ardiloso, é muito covarde. Inclusive, hoje, né, ele desceu a lenha no Haddad, né? Não sei o que, nenhum ministro mais vai publicar portaria sem autorização, sem o aval, sem o crivo do ministro-chefe da Casa Civil, sem a Casa Civil dar o aval, dar autorização, assim, né? Desceu a lenha no Haddad, como se o Haddad fosse culpado de absolutamente tudo. Se as decisões do Haddad não precisassem passar pelo crivo, pela autorização do presidente da República. Vocês acham mesmo, gente, que o Haddad ia publicar alguma portaria, ia tomar alguma decisão sem autorização do Lula da Silva? Então por que o Lula não chega lá, tá? Né? Vira homem e fala: olha, a culpa é minha, tá? Eu sou um péssimo presidente, eu esqueci, tá? Como é que se faz para governar? Não, porque na verdade nunca governou de verdade. Então, assim, assume o erro, gente. O erro é meu. Eu sou o presidente, é eu que escolho esses ministros incompetentes e o Brasil tá destruído do jeito que tá, porque eu sou um fracassado como presidente da República. Então, né? Mas covarde do jeito que ele tá sempre jogando a culpa em cima dos outros. Uma hora a culpa é do Bolsonaro, uma hora a culpa é do Donald Trump, uma hora a culpa é do mercado, uma hora a culpa é do fulano, é do ciclano, mas a culpa nunca é do... a culpa é do Banco Central, a culpa é do presidente do Banco Central, Campos Neto. Sempre a culpa é dos outros, nunca é dele. É impressionante, né, gente? O tamanho da covardia. Essa é a palavra que define, covarde. Próxima informação na tela, gente. Arregou. Ele mostrou que ele morre de medo do Trump, ele ficou pianinho e ele mudou de tom na posse do novo presidente americano. Eu vou mostrar um vídeo e vou provar pra você. Chega a ser engraçado. Lula, o Doberman com o candidato Trump e o Poodle com o presidente Trump. Gente, o Lula realmente, ele não tem vergonha na cara. Como alguém consegue ser tão hipócrita e tão contraditório? Como que o Lula consegue dormir à noite? Como será que ele se aguenta? Pois é, gente, hoje o Lula acordou borrado de medo, em desespero, porque enfim chegou o dia da posse do Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos. E uma reportagem da CNN de hoje demonstrou que o governo brasileiro está preocupado, está desesperado com cerca de 100. Sim, você ouviu certo, não ouviu errado não, 100 decretos presidenciais e ordens executivas que o Trump está assinando e ainda vai assinar nos próximos dias. E uma das principais preocupações do governo Lula envolve justamente as Big Techs, a regulação das redes e o judiciário brasileiro. Eu vou te dar detalhes dessa reação do governo Lula no final, mas eu vou te contar também o que está acontecendo por trás dos panos aí, que justifica a nova postura pública do Lula. Mas antes disso, vai deixando o seu like aqui e assiste comigo a esse vídeo que mostra a hipocrisia, a covardia, o medo e o desespero do Lula. E como ele não aguentou a ideia de sofrer qualquer tipo de retaliação do Trump e já ficou pianinho e mudou de tom sobre o novo presidente americano. Dá um play aí pra gente, por favor, produção. Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do seu mandato, ou seja, fazendo aquele ataque ao Capitólio, uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como modelo de democracia. E esse modelo ruiu. Então nós agora temos o ódio destilado todo santo dia, temos as mentiras destiladas todo santo dia, é o fascismo e o nazismo voltando a funcionar, sabe, com outra cara. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar, sabe, com outra cara.
O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga. Gente, são dois os Lulas aí. Um Lula arrogante, super confiante, antes da eleição americana, dizendo abertamente que ele apoiava a Kamala Harris para presidente cerca de 4 dias antes das eleições, algo extremamente inadequado, já que o presidente ele não pode ficar metendo o bedelho numa eleição de outro país. O relacionamento dele com os Estados Unidos deve ser sempre um reflexo do relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, entre os estados, entre os países, e não entre líderes ali de forma pessoal, ainda mais tomando o partido de um contra outro em política interna, já que você nunca sabe qual vai ser o resultado das eleições. E o que foi que aconteceu? Lula fez a aposta errada. Alguns dias depois do Lula dizer que o Trump era uma ameaça à democracia e que representava a volta do nazismo e do fascismo, ele teve que engolir tudo o que ele falou, porque o Trump ganhou a eleição. E não só ganhou, ganhou de lavada, ganhando inclusive lá no voto popular, algo que ele não tinha conseguido em 2016, porque lá ganha quem consegue o maior número de distritos, ainda que perca na contagem geral dos votos. E aí, depois da vitória, o Lula agora desejou uma boa sorte e sucesso a Trump no X, e relembrou da parceria histórica entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas eu achei aquilo bem estranho, e eu fiz algumas perguntinhas pro Lula lá no X que eu vou ler aqui pra vocês. Eu perguntei, peraí Lula, mas você não disse que o Trump era nazista e fascista? Quer dizer então que agora você está desejando boa sorte e sucesso a um nazista e fascista? É isso mesmo? Por que você faria isso? Se ele realmente fosse nazista e fosse fascista? A resposta, gente, é uma só. Nem Lula, nem a esquerda, nem a imprensa progressista acreditam nessas palavras vazias quando xingam o Trump de nazista, de fascista, porque se acreditassem, eles nunca desejariam boa sorte e sucesso para ele na presidência. Nem fariam votos e trabalhar juntos. Isso não existe. Essa é só mais uma prova de como o discurso da esquerda é falso, é vazio, é espuma, é cheio de espantalhos. E aí agora, no dia da posse do Trump, adivinhem, Lula acorda de novo com esse papo de que não quer briga com Trump, só quer paz. Lula, você arregou, né? Ficou morrendo de medo, entrou em desespero e não sustentou o que você disse 4 dias antes das eleições, agora, poucos meses atrás, mostrando mais uma vez para o povo brasileiro que você mente. Agora vem aqui entender comigo o que está por trás dessa regada do Lula em relação ao Trump. Então o que é isso aí? Gente, a CNN reportou durante a posse do Trump que o governo Lula está preocupadíssimo, com medo mesmo dos cerca de 100 decretos presidenciais que o Trump já está assinando. Agora fica bem mais fácil entender essa regada do Lula, não é? As maiores preocupações do governo são com os decretos do Trump sobre imigração, que podem causar a deportação de milhares de brasileiros ilegais dos Estados Unidos, o que pode causar até mesmo uma queda na remessa de dólares que o Brasil recebe do exterior dos Estados Unidos, porque o Brasil recebe nada menos do que 4 bilhões de dólares por ano do exterior. E 51% desse valor vem de brasileiros que moram nos Estados Unidos, legais ou ilegais. E um outro tema que está deixando o governo em desespero é o medo de que o Trump vai colocar pressão no Brasil para não regulamentar as Big Techs. Já que por lá, o que o Trump vai fazer agora é um desmantelamento completo do regime da indústria de censura do Partido Democrata. E ele não vai tolerar que outros países regulamentem as empresas americanas a fim de impor censura. Trump e o Elon Musk, agora com a ajuda do Zuckerberg também, eles estão em guerra contra a censura global. E o medo do governo brasileiro é também porque nessa batalha, quem pode sofrer as consequências é, adivinha quem? O judiciário brasileiro, especialmente o STF, com o qual Lula anda numa permanente lua de mel. Trump disse no discurso de posse que ele vai assinar um decreto para acabar com a censura, para proteger a liberdade de expressão e para garantir que o poder do Estado americano nunca mais será usado para perseguir inimigos políticos. E isso tem deixado o governo brasileiro apavorado, porque é exatamente isso que eles estão fazendo por aqui. E aí, o que você achou da regada do Lula, hein? Acha que vai ser suficiente para o Trump não tomar medidas contra os abusos do governo e do STF? Conta aí pra gente nos comentários.